Muito bem, pessoal. No mês passado saiu uma pesquisa feita pelos próprios muçulmanos e foi divulgada pelo Five Pillars, que é a maior plataforma de propaganda islamista da Grã-Bretanha. Essa pesquisa disse que cerca de metade dos muçulmanos britânicos sente que não pertence ao Reino Unido em meio ao aumento das tensões políticas. Um novo estudo revela. Desde então, outra pesquisa também foi feita por alguns muçulmanos. A organização se chama Muslim Census. Segundo eles, 1 em cada 3 muçulmanos britânicos pensa em deixar o Reino Unido. Então, eles não estão satisfeitos. Eles sentem que não são bem-vindos, apesar de tudo ser entregue a eles. Eles podem rezar em público. Eles podem fazer aquele grito alto chamado Adhan. Eles estão cada vez mais presentes no parlamento britânico e na TV. Eles têm sido contemplados. Eles têm sido protegidos pelo governo até o nível do conselho local por seu mau comportamento, digamos assim. Celebramos o Ramadã. Eles falam isso abertamente com orgulho, mas ainda não se satisfazem. Veja este novo vídeo que saiu. Nós não dizemos que o Islã está aqui para coexistir, sabe? Para coexistir com várias religiões diferentes e que todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Esta religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com todas as outras religiões, para que as pessoas abandonem todas as religiões e aceitem o Islã. Sim. E se isso exigir luta para alcançá-lo, então exige luta para alcançá-lo. Porque o maior propósito pelo qual a jihad foi legislada é tornar a palavra de Alá a mais elevada e a palavra dos descrentes a mais baixa, mesmo que os descrentes odeiem isso. Mas não temos vergonha de ver isso e não achamos que seja algo do qual devamos ter vergonha de dizer. Eles não têm vergonha disso. Eles nem sentem necessidade de esconder isso. Eles falam isso abertamente. Conseguem imaginar essa mentalidade? Essas são as pessoas que foram trazidas para o Ocidente aos milhões e que têm essas opiniões. Eles são tão descarados que dizem isso em voz alta. Que a nossa missão é tomar o controle e estabelecer o Islã como a força governante dominante do Ocidente. Não importa onde estejamos, seja nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, não importa onde seja, nós já avisamos. E se vocês não ouvirem, vamos fazer jihad contra vocês. E os muçulmanos seguem dizendo que não se sentem bem-vindos. Ora, vejam só, vocês podem parar essas pessoas, mas eles não têm parado. Aliás, isso não é um elemento marginal. Deixe-me mostrar para vocês o islamista mais popular da Grã-Bretanha, Muhammad Hijab. Ele vem dizendo essas coisas sem parar há pelo menos 6 ou 7 anos. Ouçam só. O motivo pelo qual você tem que lutar contra eles é porque eles são judeus e cristãos. Você deveria É isso. Você só tem que lutar contra eles porque eles são judeus e cristãos. É isso. Não porque vocês têm sido um incômodo, têm nos oprimido. Não, nada disso. É só porque vocês são judeus e cristãos, nós temos que lutar contra vocês. E hindus também. Ele não incluiu isso. Lutem contra esses impérios ao seu redor ou esses governos ao seu redor. Significa governos, como o governo britânico ou o governo americano, contra os quais vocês devem lutar. Que são judeus ou cristãos até que paguem a jizya. E então, como isso é explicado no Hadith, 3 opções são dadas a eles. Ou pagar a jizya, ou faz isso ou aquilo. Fazer isso ou aquilo quer dizer que a primeira opção é se converter ao Islã. Se você disser não, então tem que pagar a jizya. Você tem que viver como um cidadão de 2ª ou 3ª classe. Se você se recusar a fazer isso, então a terceira opção é a morte. Ok, então pelo menos eles têm 3 opções. A única diferença é que judeus e cristãos têm essas 3 opções. Os hindus nem sequer têm isso. Os hindus têm apenas uma opção. Ou se convertem ou morrem. Só isso. Se você não se converter, vamos te matar. Mesmo assim dizem, islamofobia. Por que nos odeiam? Por favor, não nos odeiem. Somos uma religião de paz. Ah, qual é? Ah, qual é? Até os nazistas, eles entendiam por que o mundo livre os odiava. Eles entendiam por que os judeus os odiavam. Eles ficavam tipo, por que eles nos odeiam? A gente não pede desculpa por isso. Veja. Como a pessoa disse, não temos vergonha disso. Verdade. Sua religião precisa ter um elemento expansionista. Portanto, não existe situação ou possibilidade de paz entre muçulmanos e não muçulmanos. Ele está te dizendo que a paz não é uma opção. Não há possibilidade de paz entre nós e os infiéis. Devemos sempre buscar expandir. E o Islã é uma ideologia expansiva. Temos dito isso a você há muito tempo. As pessoas no Ocidente costumavam saber disso.
Churchill falou longamente contra o Islã, mas apenas nos últimos 40 ou 50 anos o Ocidente perdeu o rumo. O Ocidente começou a enxergar o Islã como uma espécie de religião espiritual, o que ele nunca foi em toda a sua história de 1400 anos. Só porque você não encontrou um abdu violento na rua não significa que a ideologia que ele representa não seja uma ideologia violenta e agressiva. Isso não significa isso. Isso é pura ignorância. Ô Sasaki. O Islã é uma religião de guerreiros. Enfim, É sem pedir desculpas. eles têm orgulho disso. O Islã é uma religião de guerreiros. Eles têm orgulho disso. É sobre expansão, é sobre conquista e assim por diante. Quando os muçulmanos vão e conquistam um país vizinho, o que fazemos? Matamos todos eles? Não. O profeta diz que a primeira coisa que você faz é chamá-los para o Islã. Se eles recusarem, então diga a eles que Alá lhes impôs o pagamento de impostos. Em troca, quando o inimigo vier e atacar seu país, vocês não lutam. Nós, muçulmanos, protegemos vocês. Subhanallah, por esse dinheirinho sim. E vocês aproveitam sentados em suas casas e em seu país e vivem suas vidas normalmente. Mas o governo é regido pela Sharia. Então vocês não abrem casas noturnas, vocês não cometem fornicação. Se eles recusarem, então temos que lutar. Se lutarmos contra vocês, então capturamos vocês. Vocês se tornam nossos escravos e tomamos suas terras. Tudo porque vocês recusam. Eu te dou duas boas opções nos próximos 40, 50 anos, quando os muçulmanos se tornarem fortes como deveriam ser. Esses são os estudiosos e pessoas instruídas do Islã. Como isso se reflete no comportamento cotidiano do muçulmano? Veja esses caras. São paquistaneses britânicos, nascidos e criados na Grã-Bretanha há 2 ou 3 gerações. Ouça as opiniões deles sobre a sociedade britânica ou sobre a Grã-Bretanha em geral. Que se danem todos. Reforma. Que se danem eles. Que se danem todos eles. É a porra toda. Por que você acha que implicam tanto com o paquistanês? Porque estão aqui e não servem pra nada. Não tem cultura, não tem nada. Que cultura eles têm? Feijão e toscos. Essa é uma das maiores piadas recorrentes, mas, bem, é uma piada pra mim. Mas eles apresentam isso como um argumento sério de que pessoas brancas não têm cultura. E nós temos, ok, o que vocês têm em troca? Ah, não temos nada, nós temos biryani. É isso. Só isso? É só isso que é necessário para construir uma sociedade bem-sucedida e próspera? Se fosse esse o caso, seus pais não teriam se mudado para um país altamente desenvolvido, próspero e sem cultura. Eles continuam dizendo isso. Isso é recorrente. Não, por favor, leve tudo isso de volta, suas kushas, nãs e biryanis, mas deixe o mundo livre em paz. O prato nacional da Inglaterra é frango tikka, porra. Eles estão levando tudo da Ásia, roubaram a Índia e mais. Eles não devolveram nada e querem nos mandar embora. Eles nos trouxeram pra cá e agora dizem que não deveríamos ter vindo, mandam voltar pro nosso país. Não faz sentido. Então, eles te trouxeram e agora querem que você vá embora. Essa é a alegação. Bem, eles trouxeram você pra cá porque achavam que, em um novo mundo, todos viveríamos felizes para sempre. Mas vocês dizem que não, precisamos espalhar o Islã. Vamos transformar o Reino Unido em um reino islâmico. E agora eles estão começando a dizer, não, por favor, não podemos permitir que vocês façam isso com a nossa civilização de 2000 anos. Isso é perfeitamente aceitável, você não acha? Talvez essas pessoas não consigam entender. Elas são incapazes de entender porque agora até o NHS está dizendo que não há nada de errado com casamentos entre primos. Casamentos entre primos, na verdade, têm alguns benefícios. A Grã-Bretanha não só arriscou seu tecido social ao importar pessoas de culturas hostis, mas também reduziu seu QI nacional ao trazer pessoas de culturas que não levam essas coisas muito a sério. Agora, por causa desse comportamento, muitos britânicos já se cansaram. Eles estão no limite. E como eu disse, vamos ver coisas sérias acontecerem nos próximos anos. Ouça o que essa mulher tem a dizer. Deixe-me avisar sobre a linguagem, mas preste atenção nela. País de merda! Isso não está nada bem. Você entende? Você não pode, porra! Abuso do caralho! Acho que ela está no Speaker's Corner e não deixaram ela falar. Ela ficou tipo, o que está acontecendo? Nem posso falar no meu próprio país. Não, isso não é bom o suficiente. Então eu acho que as coisas vão esquentar. As coisas estão ficando interessantes e mal posso esperar para ver isso.
Acho que já está acontecendo. Já disse antes, pessoal, e repito porque vejo muitas mensagens deprimentes. Você não pode perder, ok? Você não pode perder. Eu sei que a demografia está mudando, mas não pode ser tão ruim assim. Daqui em diante não tem como perder. Ok. A Grã-Bretanha ainda é 76% branca? As pessoas com quem você está competindo representam apenas de 7 a 8%. Então, não. Não vamos perder. Continue lutando.